E aí, bora para mais um guia prático? Hoje, a missão é desvendar um dos maiores vilões da análise de dados, as anomalias, também conhecidas como outliers. Dá para pensar nisso como um processo de diagnóstico visual, um passo a passo. A gente vai pegar esse tema que parece super intimidador e transformar num roteiro prático, claro e direto ao ponto. Vamos lá dominar a arte de encontrar essas peças que estão totalmente fora do lugar? Beleza, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 blocos bem fáceis de digerir. 1. O que são outliers. 2. Checklist de detecção visual. 3. O impacto na média. E 4. O que fazer depois. Então, seção 1. O que são outliers? Os verdadeiros vilões dos padrões de dados. Para colocar de um jeito bem simples para quem está começando, outliers são aqueles pontos de dados completamente rebeldes, sabe? Eles fogem totalmente do padrão do resto do grupo. Vamos imaginar uma rua inteira onde todas as casas têm apenas um andar e do nada aparece um arranha-céu de 100 andares bem no meio. Esse arranha-céu é o outlier. Eles surgem basicamente de 2 formas. Ou são errinhos bobos de digitação e medição, ou são eventos raros que realmente aconteceram. O grande problema é que, se a gente não identifica esses valores a tempo, eles distorcem as médias e arruinam qualquer conclusão. Basta olhar como os dados se comportam aqui. Do lado esquerdo, tem uma nuvem de pontos onde a maioria da informação vive tranquilamente, com cores parecidas, formando um padrão super reconhecível. Mas olha só aquelas anomalias brilhando em vermelho e laranja, se separando de forma bem agressiva do resto da galera. É exatamente assim que um outlier age na vida real. Ele meio que grita por atenção, distanciando-se do normal e deixando o gráfico visivelmente distorcido. Indo para nossa seção 2, checklist de detecção visual. 3 ferramentas incríveis que dá para aplicar até mesmo usando planilhas gratuitas. O nosso checklist visual de hoje traz 3 métodos certeiros implacáveis para caçar esses valores estranhos. Passo 1, o boxplot, também chamado de método de Tukey. Passo 2, o Z-score. E o passo 3, a nossa artilharia pesada, o Z-score modificado. Cada um tem um superpoder diferente na hora da investigação. Isso ilustra de um jeito brilhante como o boxplot é a ferramenta perfeita para bater o olho e já ver como os dados estão espalhados. Dá para pensar numa caixa que guarda a maior parte dos comportamentos normais. O que ultrapassa as antenas dessa caixa, mais especificamente além de 1,5 a amplitude interquartil, ganha um alerta vermelho na hora. É sensacional para pegar, por exemplo, aquele clássico erro em relatórios de vendas, quando alguém registra a venda de 1 milhão de unidades em vez de 100 só porque esbarrou a mão no teclado. O boxplot joga esse valor lá para o alto, isoladão, deixando muito claro que tem um defeito de digitação ali. O segundo item da lista é o Z-score. Ele funciona tipo uma fronteira matemática super rigorosa, mas detalhe, só serve para os dados que seguem aquela curva normal bonitinha, em formato de sino. A regra aqui é dura. Qualquer valor que caia a mais de 3 desvios padrão de distância do centro, seja caindo para a esquerda ou voando para a direita, entra na zona de exclusão. É bem parecido com um radar de velocidade na estrada, que só tira foto se o limite for ultrapassado de forma muito absurda. Mas e aí, o que a gente faz quando tem um monte de anomalias estragando o próprio radar de velocidade? Aí entra o Z-score modificado, a ferramenta de peso do checklist. Em vez de usar a média, que é meio frágil, ele se apoia na mediana. O que é genial, porque assim ele não se deixa enganar facilmente quando a gente tem vários valores bizarros bagunçando a conta. É uma métrica muito mais robusta, que garante que a linha de corte continue ancorada no centro verdadeiro dos dados, totalmente imune àqueles pontos extremos que tentam puxar o gráfico para os lados. Chegamos na seção 3, o impacto na média, a clássica analogia da balança. Vale a pena prestar muita atenção nessa frase. Um único outlier pode deslocar a média, invalidando testes como o teste T e a ANOVA. O impacto é brutal. Um único dado fora do lugar tem a força para sequestrar totalmente o resultado de uma base inteira. E não é só um número que fica feio, tá? Testes estatísticos, análises preditivas cruciais e modelos importantes perdem a validade num piscar de olhos. Isso significa que decisões de negócios gigantescas podem acabar sendo tomadas com base numa baita ilusão. Agora, o que é super interessante aqui é justamente essa analogia com uma balança do dia a dia. Dá para ver claramente como o lado esquerdo despenca de uma vez só por causa daquele peso laranja gigantesco. Esse é o nosso outlier. E lá do outro lado, um monte de dados normais em azul tenta, sem sucesso nenhum, segurar o prato da média. Essa imagem fantástica resume bem o perigo oculto. Quem trabalha só com a média simples está basicamente usando uma balança que já foi quebrada por anomalias que ninguém tratou.
E para fechar a seção 4, o que fazer depois? A árvore de decisão. A regra de ouro quando a gente acha uma anomalia é: nunca haja por impulso. O passo zero é identificar a origem. Esse é o momento de colocar o chapéu de detetive de dados e investigar com cautela. Antes de sair apertando a tecla de excluir, a gente precisa descobrir de qual processo, máquina ou ser humano esse número estranho saiu. Feita a investigação, a gente vê um contraste muito bacana entre os dois caminhos possíveis. No primeiro cenário, descobre-se que foi só um erro de digitação mesmo, um zero a mais que alguém teclou sem querer. Nesse caso, a ação é rápida. Ou a gente exclui esse dado ou corrige para o valor certo. Já no segundo cenário, a gente percebe que aquele valor assustador é, na verdade, um evento real, por mais raro e fora do comum que seja. E aí a história muda de figura. A gente não pode simplesmente deletar fatos genuínos só porque eles não ficam bonitos no nosso gráfico. Então, o ponto crucial é que a gente nunca descarta a realidade. Se o evento é de verdade, o erro não está nele, mas sim na ferramenta que a gente tentou usar, como a média frágil. A sacada de mestre aqui é trocar de ferramenta e usar alternativas robustas. A gente abandona a média e abraça a mediana, que não sofre com a balança quebrada, além de adotar testes não paramétricos. É assim que garantimos que a realidade rara seja respeitada, sem deixar que ela destrua a confiabilidade de toda a análise. E para concluir o nosso guia diagnóstico com chave de ouro, fica aqui uma reflexão provocativa para a próxima vez que um gráfico impressionante aparecer na tela. Será que aqueles números estão mesmo contando a verdade sobre o padrão principal, ou tem algum outlier gigante escondido nas sombras quebrando a balança e criando uma ilusão? Com esse checklist de detecção e algumas ferramentas em mãos, já dá para abrir os relatórios e começar a caçada visual. Foi um prazer guiar essa análise hoje e até o próximo diagnóstico.